Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voig para vocês. Quem está presente, por favor, me ajude a passar os slides, que pode ser que eu me empolgue aqui e acabe esquecendo de passar um slide ou outro, tá? Bom, recado dado não mata soldado, como diria a grandiosa Ofélia, não é verdade? Então vamos lá. Vamos falar do sistema endócrino, das patologias próprias, repassar algumas estruturas de interesse do sistema endócrino. A gente vai falar das patologias da hipófise, da tireoides, da paratireoides, do pâncreas endócrino, das suprarrenais e da glândula pineal, certo? Sem mais delongas, sigam-me os bons. Bom, das patologias do sistema endócrino, que a gente tem que levar em consideração na hora de estar, ou seja, fazendo um repasso básico, né? Lembrando que a gente tem que citar as hormonas, onde é que elas são produzidas, né? Lembrando que uma parte vai vindo que, olha só, a gente tem os núcleos hipotalâmicos, né, que é de atividade endócrina, o arquato e o pré-óptico. E nós vamos ter a hipófise, que tem um peso promédio de 1 gramo. A adenohipófise, ela vai tem essa mnemotécnica para lembrar quais são as hormonas produzidas pela adenohipófise, que é sola contigo, né? Somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas e gonotropas. Assim, as duas primeiras, sola, vocês não estão vendo que elas estão de rosinha, por quê? Porque elas são tenidas com rosa, significa que elas são tingidas com eosina. E a contigo são tingidas com hematoxilina, por isso que elas têm essa tinção. Eu coloquei justamente essas cores para a gente lembrar, porque isso aqui também pode ser perguntado, né? São tingidas com que cor? As somatotropas produzem GH, que é a hormona do crescimento. As lactotropas vão produzir prolactina, que é PRL. As corticotropas vão produzir ACTH, que é a hormona adenocorticotrópica. As tirotropas, as células tirotropas vão produzir TSH, que é a hormona tirotropa. E a gente tem ou seja, a hormona estimulante da tiroides, né, a TSH, e as gonadotropas que vão produzir as FSH e LH, certo? Mas Essa também tem aquela estimulante, também que ela tem... produz pigmento. Sim, eu vou falar, vou chegar lá. Eu vou chegar lá, tá? Então, eu já sei que da hipófise anterior ou adenihipófise, elas vão ao redor constituir 80% do que é a glândula, né? Então, elas são hormonas basicamente estimuladoras, certo? Então, isso é importante que a gente tenha em conta na hora de falar dessas hormonas. A hipófise só produz, e a neurohipófise só secreta, armazena e secreta, porque a gente vai chegar lá, porque as hormonas da neurohipófise, eu deixei separado assim para não ter confusão, mas assim, só para a gente ter claro, quem produz as hormonas, ou seja, que vão estar armazenadas e secretadas na neurohipófise, é uma parte do hipotálamo específica, que vai acabar, ou seja, produzindo a ADH, que é a vasopressina, e a oxitocina. Transtornos hipoficiários, ou seja, quais são? Então, a gente tem o hiperpituitarismo, o hipopituitarismo e os que estão relacionados ao efeito em massa. Então, por exemplo, assim, ó, o hiperpituitarismo é provocado por uma secreção excessiva de hormonas tróficas, ou seja, as causas comuns são hiperplásia, adenoma, o carcinoma de hipófise anterior e a secreção de hormonas por tumores não hipoficiários. O hipopituitarismo, que é a consequência da diminuição ou déficit das hormonas tróficas, que pode ser por isquemia, cirurgia, radiação, transtornos inflamatórios e efeitos em massa de adenomas hipofissários não funcionantes. E os sintomas relacionados com efeitos em massa, ou seja, dada a proximidade do quiasma óptico e o nervo óptico que estão passando bem próximo da cicha turca, né? Ou seja, célula túrcica em português. Olha que bizarro. As lesões hipofissárias expansivas podem acabar comprimindo essas fibras que estão cruzando ali pelo quiasma óptico. Então, essa aqui pode ser causa de uma massa intracranial expansiva ou hemorragias agudas no interior de um adenoma, certo? Então, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de analisar os transtornos hipofissários para dizer quais são eles. O adenoma hipofissário, então, o que a gente tem que ter em conta? É que ele é uma neoplásia benigna, de origem glandular, ela é a causa mais frequente de hiperpituitarismo, a incidência entre 35 e 60 anos, né, a prevalência 14% da população, e ele tem dois tipos, o adenoma hipofissário, microadenoma e o macroadenoma.
microadenoma quando ele for menor que 1 centímetro, e quando ele é maior que 1 centímetro, ele é macroadenoma. Isso aqui, quem gosta de perguntar de quem? Rodrigo. Porque lembre que o Rodrigo é endócrino, né? Então, morfologia é uma lesão blanda, bem delimitada, pequenos confinados na cincha turca, ainda que pode se expandir, normalmente vão acabar erosionando, né, na apófise esclenoides. O quadro clínico, eu tenho anomalias do campo visual e sinais e sintomas de hipertensão intracranial, né, pelo efeito em massa. Aqui a gente tem que lembrar que eu posso ter um adenoma lactotropo, somatotropo e corticotropo. O lactotropo é o que produz prolactina, o somatotropo é o que vai produzir hormônio do crescimento, e o corticotropo é o que vai produzir a hormona adenocorticotropo, né? Então, o diagnóstico é mais simples na mulher, porque entre 20 e 40 anos, o adenoma lactotropo vai acabar interrompendo o ciclo menstrual. Quadro clínico, então, a gente tem amenorreia, galactorreia, diminuição do libido e esterilidade. E as causas, eu posso ter uma hiperplasia lactotrópica, traumatismo cranial, fármacos que podem acabar bloqueando os receptores de dopamina dessas células lactotropas, e qualquer massa supracelular, insuficiência renal e hipotireoidismo. Os adenomas somatotropos, quando eu tenho manifestações por excesso de GH ou IGF-1, o quadro clínico é gigantismo se ocorre na infância e acromegália se ocorre nos adultos. Se correlaciona, então, ao adenoma somatotropo com disfunção gonadal, diabetes mellitus, debilidade muscular, hipertensão arquites, insuficiência cardíaca congestiva. O adenoma corticotropo, a gente já falou, ou seja, eles normalmente são adenomas corticotrópicos funcionantes, ou seja, vão acabar gerando uma hipersecreção da suprarrenal, hipercortisolismo, o que vai acabar gerando o síndrome de Cushing, certo? Ou seja, por elevar as concentrações dessas hormonas. O hipopituitarismo já a gente considera que é o quê? Que é a diminuição da secreção das hormonas hipofisárias, como consequência de doenças específicas do hipotálamo e da hipófise. A hipofunção da adenohipófise é quando se perde ou está ausente ao redor de 75% do parênquima. Essas coisas que definem o que é uma hipofunção, o que é uma hiperfunção, são sumamente importantes. Não tem como falar de hipopituitarismo se eu não estou falando que está ausente ou perdi ao redor de 75% do parênquima. Então, essas aqui é preferida de perguntar, né? Etiologias podem ser tumorais, lesões cerebrais, hemorragia subaracnoidea, cirurgia, radiação hipofisária, apoplejia hipofisária, necrose isquêmica, que aí pode levar a um síndrome de Sheehan, quiste da hendidura de Rattke, lembrando que a formação embriológica da hipófise, ela vem ou seja, dessa parte do neuroectodermo que vai vir da bolsa de Rattke. Então, eu posso ter o quiche, ou seja, algo remanente dessa estrutura embriológica, o síndrome da cicha turca vazia, ou seja, eu não tenho hipófise, não tenho nada, lesão hipotalâmica e defeitos genéticos. Quadro clínico, nesse caso, nas crianças, a gente vai ver um enanismo hipofisário, eu posso ter deficiência da gonadotrofina, ou seja, que vai cursar, ou seja, se eu tenho diminuição das hormonas sexuais, a pessoa pode ter amenorreia, esterilidade, diminuição do libido, diminuição da potência, perda do velo pubiano e axilar, no caso do homem. A deficiência da TSH e ACTH vão acabar produzindo hipotiroidismo e olha, essa OCEA é maravilhoso, né? Ou uma hipoperfusão não, uma disfunção pela não funcionabilidade correta das suprarrenais. Deficiência da prolactina, que vai acabar determinando o quê? Um fracasso da lactância depois do parto, e deficiência de hormônios estimulantes dos melanocitos, que vai acabar gerando palidez, certo? Então, questão dos melanócitos. A neurohipófise, então, por outro lado, quais são as hormonas, ou seja, são produzidas pelos núcleos hipotalâmicos da paraventricular e supraóptico, paraventricular oxitocina e supraóptico ADH, que é a vasopressina. Lembrando que a neurohipófise, o que ela faz é o quê? Ela armazena e secreta. Quem produz são esses dois núcleos hipotalâmicos, paraventricular oxitocina e supraóptico, que ele vai produzir ADH. Que, lembre que a ADH é a verdadeira hormona antidiurética, porque vai reter
ou seja, água, retém água, né? O outro, que é o péptido natriurético auricular, retém sódio e água. O ADH, ele atua na suprarrenal ativando a renina, não? Não, a ADH, ela atua diretamente no túbulo contorneado distal e coletor, retendo água. Aquela que ia ser jogada na formação da urina. E ela retém. Ela concentra a urina, então, na verdade. Tanto é que, na verdade, o que acontece? E isso por efeito que a gente vai ver mais adiante, que é a ADH, ela vai estimular os receptores, os osmoreceptores, que, na verdade, são das aquaporina 2. A ADH, ela vai regular a abertura da aquaporina 2 e permitir o passo de água. É o hormônio também da diabetes insípida. É ela que vai acabar sendo a causa. Sim, ela vai acabar gerando isso. Aí você inibe ela como? Tomando água. Diabetes insípida. Você vê como é um negócio. Então, diabetes insípida é a deficiência da ADH, que é produzida, caracterizada por um volume excessivo de urina. Então, se eu não tenho a antidiurética, o que eu vou fazer é urinar mais, né? Então, uma vez que eu urino mais, eu perdi a capacidade de reabsorver a água adequadamente. Então, isso vai acabar gerando o quê? Isso, qual é a causa? Traumatismo cranial, tumores, transtornos inflamatórios do hipotálamo da hipófise, complicações cirúrgicas e pode ter base genética, né? Lembrando que aqui a mutação, quando é base genética, a mutação autossômica dominante do gene arginina vasopressina, que vai ter AVPR2, tá? Os tipos de diabetes insípida, nós temos o quê? Nós temos basicamente dois tipos. A central e a nefrogênica. A central é quando eu tenho deficiência da ADH. E a nefrogênica é quando eu tenho insensibilidade tubular renal mediante o estímulo da ADH. Então, eu tenho ADH, mas, ou seja, os meus receptores de aquaporina não respondem ao estímulo da ADH. Então, normalmente, a disfunção da ADH gera impossibilidade de concentrar a urina, né? Ou seja, a urina, isso no plasma, né? Ou seja, eu tenho, nesse caso, o quadro clínico por a neurohipófise não secretar ADH ou por ter uma resistência a ADH no rim, eu vou ter uma polidípsia, poliúria e uma sede persistente, né? Como é que a gente faz a prova? A gente vai ver o quê? A gente tem diminuição da excreção urinária, aumento da osmolaridade urinária, e eu não tenho câmbios na excreção ou osmolaridade urinária. Essa é a diferença da central e da nefrogênica. Então, na central, eu tenho diminuição urinária, aumento da osmolaridade urinária, e na nefrogênica, eu não tenho câmbios na excreção ou da osmolaridade urinária. Síndrome de secreção inapropriada de ADH. Outra coisa, esse é o CADH, tá? Então, esse aqui é o excesso, esse é o contrário. Eu tenho um excesso de ADH que produz uma reabsorção excessiva de água livre, o que vai acabar causando hiponatremia. Então, aqui as causas seriam uma secreção ectópica de ADH que pode ser dada por um câncer. Quem pergunta sobre isso é a professora Dani. A professora Dani fala: qual é o tumor? Olha só, qual é o tumor que pode produzir ADH de maneira ectópica? Ou seja, que não é produzido pelo hipotálamo. Adivinha, adivinha, adivinha? É o câncer, é o carcinoma pulmonar microcítico, certo? Então, qual o tumor que pode produzir ADH, né? Ou seja, que não seja o comum e corrente, é o tumor, é o câncer de pulmão. Crâniofaringiomas, né? Quando eu tenho vestígio da bolsa de Hatch, fármacos que aumentam a secreção de ADH, infecções do sistema nervoso e traumatismos, tá? Quadro clínico, então a gente vai ter hiponatremia, edema cerebral, disfunção neurológica, e aqui o caso, como eu tenho uma hipersecreção, isso vai acabar afetando o corpo, né? Porque o que acontece? A gente tem que lembrar que essa hormona ela ajuda a controlar a quantidade de água no corpo, né? Então, esses são os rasgos mais importantes que a gente tem do síndrome de secreção inadequada de ADH. A glândula tireoides, o que a gente tem que saber da glândula tireoides? É uma glândula que tem de 15 a 25 gramas, né? Ela está constituída de lóbulos laterais que estão unidos por um istmo, geralmente são logo por debaixo, por delante laringe, e elas vão ter células foliculares, que vão acabar convertendo a tiroglobulina em tirosina, né? Então, e as células parafoliculares vão produzir calcetonina.
Isso é bem histologia. Quando a gente está falando de hipertiroidismo ou tirotoxicoses, o que a gente tem que lembrar? Então, é um estado hipermetabólico causado pela uma concentração elevada de T3 e T4. Então, ou eu posso falar tirotoxicoses, ou posso falar hipertiroidismo. Quadro clínico, aumento do metabolismo basal. Então, o que a pessoa vai ter? Pele branca, quente, vermelha, devido ao aumento do fluxo sanguíneo e vasodilatação periférica. A gente pode visualizar perda de peso, apesar do incremento do apetite. Isso mesmo. Tirotoxicose, tormenta tiroideia. Então, as manifestações cardíacas, eu tenho aumento do gasto cardíaco, aumento da contratilidade, porque eu tenho aumento das necessidades periféricas de oxigênio. Assim, então, o paciente vai ter taquicardia, palpitação, cardiomegalia, pode apresentar algum tipo de arritmia se ele tiver, ou seja, em pacientes que, ou seja, ancianos, né, ou seja, pacientes maiores. Miocardiopatia tirotóxica, quando eu tenho insuficiência cardíaca de baixo gasto cardíaco. Lembra sempre que, tipo assim, se o coração não for suficiente, ele vai acabar gerando algum tipo de insuficiência. Aí, o que acontece? Esse é um quadro clínico. Agora, no quadro, ou seja, continuando o que a gente está falando, eu tenho que lembrar o quê? Tenho atividade excessiva do sistema nervoso simpático, ou seja, o paciente tem temblor, hiperatividade, labilidade emocional, incapacidade de se concentrar, insônia, né? Bem característico. Debilidade muscular, redução da massa muscular, miopatia tiroideia, hipermotilidade, hiperdefecação, ou seja, o cara tá tudo agitado, né? Metabolismo basal tá lá em cima. Câmbios oculares, é aquele paciente que tem aquela mirada firra, né? O paciente fica olhando assim fixamente, com os olhos bem abertos, o que a gente fala exoftálmia, né? O paciente com os olhos bem abertos. Pode ser por sobreestimulação, inclusive, do músculo superior, do párpado superior. Osteomuscular, aumenta a reabsorção óssea, aumenta a porosidade do osso, reduz o volume do osso esponjoso, né? Ou seja, por efeito osteoporose e aumento de risco de fratura, atrofia do músculo esquelético, hipertiroidismo apático, que aqui a gente tem uma tirotoxicose que vai afetar pessoas o quê? Mais velhas, né? Ou seja, eles vão falar pessoas ancianas, e vai acabar culminando com comorbilidade, ou seja, por excesso de função da hormona tiroideia. Diagnóstico, fundamental, fechar diagnóstico. Como é que eu sei que a pessoa está com hipertiroidismo ou tirotoxicose ou tormenta tiroideia? Eu vou analisar a concentração baixa de TSH com aumento de T4 livre. Isso por retroalimentação negativa, dá para entender. Concentração sérica de TSH, a gente tem que pedir uma concentração sérica de TSH. TSH pode estar normal ou alta, depende da origem. A prova de estimulação, a gente pode fazer uma prova de estimulação com TRH, que é a hormona liberadora, ou seja, aquela que está sendo produzida lá ou seja, não, TRH. Sim, que controla TSH. Então, a gente pode fazer a concentração da hormona tiroideia livre e a gente pode fazer marcação com iodo radiativo, certo? Isso aqui para ver se tem aumento. Se tem aumento é Graves, se tem descenso é tiroidites. Tá? Olha só, aumento, Graves. Diminuição, descenso da captação de iodo. Tá? Aumento da concentração de Não, iodo. quando a gente faz o iodo radioativo, o que a gente está querendo saber? A gente está querendo saber se aumentou a captação ou se teve diminuição da captação. Se teve aumento de captação, é Graves. Se teve diminuição da captação, tiroidites. Nesse caso, para Graves, também não teriam anticorpos antitrato, né? Tem anticorpos. Aí você pode pedir anti-TPO e antitiroglobulina. Aumenta a captação de iodo. Aumento da captação Graves, diminui da captação tiroidites. Então, hipotiroidismo. Então, hipotiroidismo é um transtorno frequente, causa. E, gente, assim, de todas as que a gente vai falar hoje, tem duas que com certeza vão tomar na testa: diabetes, e nem é diabetes insípida, é diabetes. É diabetes e hipotiroidismo. É frequente, frequente. Então, pode ser por uma alteração estrutural funcional que vai acabar interferindo na produção da hormona tireoideia. A prevalência aumenta com a idade, é quase 10 vezes maior na mulher do que no homem.
A gente conhece muitas pessoas que têm hipotireoidismo, né? Etiologia, então, é causado por um defeito em qualquer ponto do R hipotálamo e hipófise tiroides. Se divide em primário ou secundário. O primário é congênito, autoimune e iatrogênico. O secundário é por deficiência da TSH, deficiência da TRH, que é menos frequente, e qualquer causa de hipopituitarismo, porque lembra que hipopituitarismo eu tenho diminuição de qualquer coisa que esteja produzindo a adenopófise. Então, pode ser por um dano hipotalâmico direto ou um tumor. Então, aqui eu dou as características aqui, né? Ou seja, o que causa, ou seja, hipotireoidismo congênito, ele está relacionado com a deficiência endêmica de iodo na dieta. O hipotireoidismo autoimune é o hipotireoidismo que em regiões eu tenho quantidade suficiente, mas a imensa maioria é de causa imunitária, né? E aqui a gente vai ver o hipotireoidismo iatrogênico, que é aquele que acontece porque o cirurgião danificou sem querer alguma parte do eixo, ou seja, que compreende essa parte de regulação da hormona tiroideia, ou pode ser por ou seja, o paciente foi submetido por uma radiação, ou usou algum fármaco, como é o caso do metimazol. O metimazol atrapalha muito a distribuição da hormona tiroideia, certo? Lítio também. Amiodarona. Propil, tironacilo, tem alguns fármacos que vão acabar alterando a biotransformação ou qualquer erro do ABCDE, dos fármacos. Tiroidite de Hashimoto. O que a gente pode falar da tiroidite de Hashimoto? Então, a tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimunitária que produz a destruição da glândula tiroide. A gente vai ter o quê? Uma insuficiência tiroideia, que pode ser aguda, ou seja, gradual e progressiva. Ela é o quê? Incidência em mulheres de 45 e 60 anos, sempre afeta mais as mulheres que os homens. É causada por uma alteração na autotolerância dos autoantígenos frente à tiroides. Então, a patologia muitas coisas estão envolvidas. Eu tenho morte celular mediada por linfocito TCD8, morte celular mediada por citoquinas, mecanismo menos provável é a união de anticorpos antitiroideus. Então, aqui, qual é a morfologia que a gente vai ter? Ou seja, folículos tiroideus estão atrofiados, tapizados, né? Zonas epiteliais com abundante citoplasma granular. E aqui o que a gente vai ver, a gente vai ver para diagnóstico, a gente tem que pegar uma biópsia com agulha fina e a gente vai ver o quê? Células de Hurtle e de população linfocítica heterogênea, né? Então, talvez esse aqui é o dado patognomônico mais interessante para diagnóstico, que a gente tem que fazer uma punção com agulha fina e buscar esse tipo de células. Hurtle. Enfermidade de Graves, né? Então, essa aqui é a causa mais frequente de hipertiroidismo endógeno. A incidência em 20 e 40 anos afeta mais as mulheres, mais uma vez, 10 vezes as mulheres que o homem. É um transtorno autoimunitário, aqui eu tenho produção de autoanticorpos contra numerosas proteínas da tiroides, sobretudo contra os receptores de TSH. Então, a doença de Graves, ela ataca os receptores da TSH. Então, a patogênia, ela é baseada numa tríada clínica. Eu tenho hipertiroidismo associado com aumento de tamanho da glândula, eu tenho oftalmopatia infiltrante, exoftálmia secundária, e eu tenho dermopatia infiltrante localizada, que é conhecida como mixedema pré-tibial, né? Então, a gente tem que observar algumas coisas aqui. O quadro clínico, sempre eu tenho aumento difuso da glândula tiroides, eu posso escutar um sopro, ou seja, observável, audível, os olhos estão bem abertos, eu tenho retração do párpado, exoftálmia e mixedema pré-tibial. Tratamento, como é que a gente faz o tratamento? Primeiro, o diagnóstico. Diagnóstico, concentração elevada de T3 e T4, baixa concentração de TSH, e a gente vai ver uma gammagrafia com radioiodo, que vai mostrar uma captação aumentada e difuso do iodo na tiroides. Tratamento beta-bloqueador, a gente pode usar propiltiuracilo, que é para diminuir a síntese da hormona tiroideia, e também se pode fazer a ablação com radioiodo ou tireoidectomia. Você simplesmente tirar uma parte, fazer tireoidectomia parcial ou total.
Agora, assim, migração, foi. Qual é a massa solitária bem delimitada que a gente vai encontrar na tireoide e os adenomas tireoideus, tá? Ou seja, esses são os adenomas também conhecidos como foliculares. Então, ele se encontra uma incidência na população aguda de 1 a 10%. A patogênia são mutações somáticas que dão lugar à ativação constitutiva por causa do sinal do receptor TSH. A morfologia, a gente tem um adenoma tireoideu típico, bócio multinodular. O quadro clínico, massas indoloras solitárias. Se você faz o exame ali, palpação, você encontrou uma massa, o que pode ser? Se não dói, um adenoma tireoideu. A biópsia é o que vai acabar garantindo, ou seja, o diagnóstico vai ser com biópsia, gamografia, punção aspirativa, e tem um excelente prognóstico, tá? Não tem recidiva e nem metástase. Pode tirar e ser feliz. Esse é o bócio difuso, não tóxico. Não, é o outro. É o que a gente acabou de ver lá. Multimodular? Ó, quer ver, ó? Eu sei que tu tá falando, é bócio tóxico difuso, que é um. Não, não, esse é difuso não tóxico, que é o Di- simples. É o bócio coloide esse. Não tem hipertiroidismo. Ele é só por deficiência de iodo. Eu vou olhar isso aí, mano. Eu vou olhar, porque eu sei que tem, Isso aí. tem um bócio tóxico difuso e tem um que não é. Então, tem o bócio multinodular, que pode ser tóxico ou não, ele é hiperfuncionante, está relacionado ao plano. Aí tem o difuso não tóxico e tem o adenoma folicular. Não, adenoma folicular tá tranquilo. Adenoma. E tem outro que é iodo dependente. Bom, Continua, o carcinoma da tireoides. Então, essa aqui é a neoplasia maligna da tireoides. Aqui, o mais comum dos subtipos é o carcinoma papilar tireoideu. Depois, em segundo lugar, vem o carcinoma folicular. Depois tem o carcinoma pouco diferenciado, carcinoma anaplásico. E aí eu tenho o carcinoma medular. Carcinoma papilar, ou seja, que é o mais frequente, ele se dá na incidência de pessoas de 25, 50 anos. A morfologia deles são lesões solitárias ou múltiplas, são bem circunscritos, enquanto que outros podem acabar infiltrando o parênquima adjacente ou ter bordes pouco delimitados. Aqui, normalmente, ele é um nódulo assintomático, duro, né? Que ele se desplaça, ele tem mobilidade durante a deglução, ou seja, enquanto você está engolindo alguma coisa. É uma massa, tem uma massa de um gânglio linfático cervical, é a primeira manifestação, e o paciente pode apresentar ronqueira, disfagia, tosse e falta de ar, que pode implicar um estágio um pouquinho mais avançado. O carcinoma papilar, a metástase mais frequente é o pulmão, e aqui o carcinoma papilar diagnóstico é por punção aspirativa, né, com agulha fina. Aqui usa agulha fina, certo? E aqui é o famoso, né? Ou seja, essa aqui, vai lá. Ahí quiero mis créditos también en Excel. Esse aqui você quer ter os créditos? É, aqui porque. No, Não. Essa da, Anitta Orfanita. ele desplaça todo o conteúdo para o canto, né? Isso. Daí Esse é o tem. papilar. Esse é o papilar, esse é o carcinoma papilar. Como é que chama mesmo? Isso aí é o... É a Anitta Orfanita. histológico. É o seixo histológico. O aspecto, ou seja, primeiro a gente consegue distinguir que eu tenho núcleos vazios, que em ocasiões a gente vai chamar ele de núcleos de órgão de Anitta Orfanita. Tá? Ok. Ah, não, olha. Ainda bem que. Ó, o que a gente está falando, perdão, o que a gente está falando é justamente esse aqui, que é o. Esse é o núcleo aqui, ó, que está bem claro, ó. Anitta Orfanita, certo? Ainda marquei aqui para vocês verem. Então, aqui tem que falar Anitta Orfanita, que é o quê? Carcinoma papilar, que é o tumor maligno mais frequente da tireoides. Tá? Esses tumores são os mais frequentes, tem que saber. Carcinoma papilar. Bom, da paratiroides, o que a gente tem que saber? Então, a paratiroides é uma glândula que tem de 30 a 40 miligramas, né? São 4 glândulas menores que estão normalmente situadas na cara posterior dos lóbulos laterais da tiroides. Então, o aumento eles implicam na reabsorção tubular de cálcio para manter o cálcio livre. Ele também vai fazer a conversão da vitamina D em dihidroxiativa no rim, né, aumentando a absorção digestiva de cálcio. Também ela implica no aumento da excreção urinária de fosfato
diminui a secreção sérica de fosfato e aumenta ainda mais a de cálcio. E a atividade osteoclástica vai estar aumentada, né? Ou seja, provê a reabsorção óssea e liberação de cálcio ionizado, certo? Então, isso aqui normalmente ele promove a diferenciação das células progenitoras de osteoclastos para osteoclastos maduros. Bom, então, do hiperparatiroidismo, fazendo o quadro sinóptico, a gente já sabe que a gente tem hiperfunção e hipofunção. A hiperfunção a gente vai separar em primário, secundário e terciário. O primário, a gente tem o adenoma, hiperplasia, que pode ser nodular difusa. Veja que o primeiro é adenoma, porque é uma glândula. E, por último, a gente tem o carcinoma. Seria adenocarcinoma, tá? Secundário, a gente tem insuficiência renal crônica pela hipersecreção compensadora da PTH, que em resposta à hipocalcemia prolongada. E o terciário vai ser por algum tipo de transplante renal. Mesmo que eu tenha uma hipersecreção persistente de PTH, eu pode acabar, ou seja, mesmo que tenha corrigido a causa, ainda vou ter o problema, certo? Hiperparatiroidismo primário, então o que a gente tem que entender? Que é um transtorno frequente, causa importante de hipercalcemia, afeta mais adultos, ou seja, mais frequente em mulheres que em homens, ou seja, a proporção 4:1, ou seja, 4 mulheres, um homem. A etiologia mais frequente é o hiperparatiroidismo primário, vai ser o adenoma parotídeo solitário esporádico. A morfologia desse adenoma, ou seja, ele vai pesar entre 0,5 e 5 gramas, o nódulo é escuro, roxo marrom, blando circunscrito, coberto com uma capa delicada, né? E aí a gente tem o quadro clínico, que normalmente é assintomático, é identificado com análise de bioquímica de sangue, ou seja, você tem que pedir tudo e vai acabar achando essa alteração. Está associado com as manifestações clássicas de hiperparatiroidismo primário, que vai ser o quê? Ossos dolorosos, nefrolitíases, moléstias abdominais, alterações psíquicas, debilidade, cansaço, calcificação das válvulas cardíacas, ou seja, de repente o paciente vai chegar com um sintoma inespecífico e a gente vai acabar se dando conta, né? Até porque tudo isso tem a ver só com a quantidade de cálcio. Só tá tudo relacionado com cálcio, certo? Pronto. O hiperparatiroidismo secundário é aquele que é causado por um transtorno de hipocalcemia crônica, né, o que provoca hiperatividade reativa ou compensadora da glândula parotídea. A etiologia pode ser uma insuficiência renal, essa é a causa número 1. Consumo dietético inadequado de cálcio, paciente que tem esteatorreia, deficiência de vitamina D, essas são as causas de hiperparatiroidismo secundário. A morfologia do adenoma, ou seja, são glândulas parotídeas que vão estar hiperplásicas, ou seja, no hiperparatiroidismo secundário, e tem um aumento de tamanho considerável e é assimétrico. O quadro clínico é menos grave, prolongado que o primário, ou seja, em relação é menos grave e prolongado que o primário. As anomalias ósseas vai ter osteodistrofia, tem de ser menos leve, e calcificação vascular. Tratamento responde bem com suplemento de vitamina D, quelante de fósforo para reduzir a hiperfosfatemia e paratireoidectomia, ou seja, indicado em alguns casos. Lembrando que o professor Rodrigo falou uma coisa que é muito importante, que é o quê? Quando a gente qualquer um que for cirurgião daqui, se você tirar completamente, por exemplo, o paciente tem X problema na tireoides e tem que ser feita a extirpação total da tireoides, tem que tomar cuidado com uma coisa, que na hora que for tirar a tireoides, deixar para a tireoides. Porque o professor falou que basicamente é incompatível com a vida se a gente tirar a tireoides e a paratireoide junto, você quase está dando uma sentença de morte para o paciente. Então, a tendência de tu procurar deixar pelo menos alguma coisa. Alguma coisa você tem que deixar. Certo? Então, isso aí é o mais importante que a gente tem que levar em consideração do hiperparatiroidismo secundário. Pâncreas endócrino, né? Então, fazendo uma revisão aqui bem rápida do pâncreas endócrino, a gente tem que saber que a gente tem células principais e células secundárias. As principais a gente está carregado de saber, células alfa, células beta, células delta, células PP. As células alfa, glucagon, célula beta é insulina, a delta somatostatina e a PP polipéptido pancreático.
As secundárias, as que são coadjuvantes, por assim dizer, a gente tem a célula D1, que vai produzir o VIP, que é o polipéptido intestinal vasoativo, e as células enterocromafinas, que vão acabar produzindo serotonina. Então, aí estão as alterações que vão vir se eu tiver uma alteração no pâncreas endócrino, né? Porque lembre também que o pâncreas tem o pâncreas exócrino, que é o que produz o suco pancreático, né? O rugo pancreático, mas esse não vai ser nosso interesse agora, nesse momento. Diabetes mellitus, então o que a gente tem que entender quando a gente fala da diabetes mellitus? Que é um grupo de transtornos metabólicos que compartem características comuns, que é a hiperglicemia, causada por defeito na secreção da insulina ou da ação de insulina, ou ambas coisas. A incidência, ou seja, a diabetes e o transtorno de glucosa, afetam 30 milhões de adultos e crianças nos Estados Unidos. Classificação, a gente vai ter tipo 1, e é assim, veja que a gente vai falar das classificações. Tipo 1, que é a autoimunitária, que é aquela que afeta, que tem destruição das células beta-pancreática, que normalmente a idade é menor de 20 anos, e a de tipo 2, que é causada por uma combinação de resistência periférica à ação da insulina ou uma resposta secretora inadequada de insulina, que acaba gerando a resistência à insulina. Então, a gente vai ter também a diabetes gestacional, que é aquela que vai debutar pela primeira vez quando a mulher está grávida. Isso aqui foi pergunta de prova, você sabe disso? O professor perguntou quais eram os critérios diagnósticos para diabetes. Então, isso aqui pode vir a perguntar de novo. Isso é bem confuso, porque um aceita de um jeito, outro aceita de outro jeito. Você viu que aquele Jakarta falou de uma maneira interna e o Chiesa falou de uma outra maneira. E você botou Ahora lo tenés que poner así. Não, agora foi assim. 126, ajuda, repete 3 vezes. Né? Ó, então, aqui que a gente tem que levar aqui, glucemia plasmática é uma maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Glucemia al-azar maior que 200 miligramas por decilitro. Ou seja, se o paciente tivesse, lembrando, o paciente foi feita a glucemia, deu maior que 200, e ele tem sinais e sintomas de diabetes, pronto, já não precisa 3 vezes. Prova de tolerância à glucose oral, que é o PTGO, que esse aqui a gente vai fazer o quê? Depois de administrar uma dose de 75 gramas, a gente vai ver em 2 horas se dá maior que 200 também. Deu positivo para a prova. E a concentração de hemoglobina glucosilada, que assim, a sigla é HbA1c, né? Hemoglobina tem que ser maior que 6,5%. Né? Então, com isso aí a gente já tem igual ou maior. Então, e, claro, obviamente, na outra prova eles perguntaram as complicações da diabetes tipo 2. Fácil, né? Ictus, infarto agudo do miocárdio, doença arterial periférica, eles queriam que botasse retinopatia diabética. Eu já digo para vocês, eles ligaram assim, quem não botou retinopatia diabética, eles quase carcaram o Rainbow. Catarata, glaucoma, pé diabético. Cara, outra coisa, tem que botar pé diabético. Né? Nefropatia diabética, neuropatia periférica, não, tipo assim, complicação. Quando a gente tem aquelas fissuras no pé, tudo só é colocar pé diabético ou tem algum Pé diabético. Pé diabético. Pé diabético. Pé diabético. Pé diabético. Se você for falar interna, tem que desenvolver um pouquinho mais, porque daí você tem que dizer o quê? Que é uma vasculopatia periférica produzida secundariamente a um transtorno de síndrome metabólica. É assim, é mais enrolado. Em medicina interna teria que desenvolver um pouquinho mais a ideia, mas assim, em patologia, se tu falar pé diabético, tá tudo certo. que é muito comum. Inclusive, explicar bem a retinopatia diabética, por quê, explicar por que da nefropatia diabética e, inclusive, os 4 P's também da diabetes. Vejam bem, isso para patologia. Em medicina interna, eu vou ter que mudar isso aqui, depois eu vou explicar para vocês, que a Crat falou que os 5 P's, os 4 P's, nem sempre a gente vê no paciente diabético tipo 2. Mas agora, para patologia, serve. Diabetes tipo 1, a gente tem poliúria, polidipsia e polifágia. Na diabetes tipo 2, a gente tem poliúria, polidipsia, perda de peso, polifágia e prurito. Ou seja, dá um coça-coça medonho no paciente que tem diabetes tipo 2. Não, na verdade, é por proliferação da microbiota normal. Porque como eu tenho tanta disponibilidade de glucosa, as bactérias aumentam sobre o crescimento bacteriano e aí começa a produzir. Sim. Aí uma das reações que tem a mulher que está com diabetes é cândida. Por quê? Porque eu tenho excesso de muita glucose. Cresceu muito mais. Desregulou a flora microbiana vaginal. Pronto, é isso. Inclusive essas micoses que dão entre dedos aqui, ó. Ou, com certeza. Sim.
Bom, e aí o que que a gente tem que levar em consideração? As complicações, outra coisa. Ou seja, complicação da cetoacidose diabética e a complicação da diabetes, ou seja, da diabetes. Então, veja bem que a diabetes tipo 1, mais comum, a complicação é a cetoacidose diabética. Da tipo 2 é o coma hiperosmolar. Então, essas coisas a gente tem que dar bem claro uma coisa com a outra. Então, quando ocorre, ou seja, quando o corpo começa a precisar de muita gordura, né, ou seja, para mobilizar, ele vai acabar produzindo a cetogênese, né, e a cetólise. Cetogênese no fígado, cetólise no tecido periférico, que se adaptam para produzir energia dessa forma. Então, ela é muito comum, ou seja, uma complicação da diabetes tipo 1, e ela é menos comum e menos agressiva na diabetes tipo 2. Ou seja, eu posso ter cetoacidose diabética na tipo 2? Posso, mas é menos agressiva, menos comum. O coma hiperosmolar, ou seja, eu tenho níveis, lembre aqui, isso que é uma coisa muito importante. Como é que a gente calcula? Olha só, veja bem, cálculo da osmolaridade do sangue. É o quê? Osmolaridade é igual a 2 vezes o sódio mais glucosa dividido por 18. Assim a gente consegue o cálculo da osmolaridade do sangue. Então, se a gente já sabe que os dois solutos importantes para a gente saber se está mais concentrado ou menos concentrado é sódio e glucosa. Se eu tenho muita glucosa, eu estou fazendo o quê? Estou deixando o sangue mais concentrado. Então, a tendência de aumentar a osmolaridade. Então, essa é o tipo de coisa que vai servir tanto para agora quanto para medicina interna. Então, a gente tem que botar isso na cabeça. Osmolaridade é igual a quê? 2 vezes a concentração de sódio mais a concentração de glucosa e divide por 18. E aí a gente vai ter. Tem até um outro cálculo que ainda é assim, mais retardado, vamos dizer assim, é mais preciso ainda, que ele pega o boom, pega para saber as bases ureicas, ou seja, de ácido úrico e tudo mais. Enfim, não é importante. O mais importante é só de glucose. Tá uma complicação grave da diabetes tipo 2, né? Ou seja, quando não tenho presença de cetonas, é uma condição que apresenta, o paciente vai ter uma desidratação extrema, claro, porque imagina, se está muito concentrado, o paciente vai estar desidratado, porque ele precisa de mais líquidos, né? E requer atenção imediata, a afectação, ó, principalmente concentração alta de solutos, como a glucose e o sódio. Por isso que eu estava falando para vocês aquela fórmula da concentração da osmolaridade. E isso vai acabar tirando a água de todas as células do corpo. Porque lembre, se eu tenho muita glucose no líquido extracelular, o que vai acontecer? A tendência do líquido é passar onde está mais concentrado. Então, vai ser das células que vão ficar desidratadas para o sangue. Hiperinsulinismo, ou também conhecido como Peraí. insulinoma. Calma, porque quando eu fui render, uma das questões era justamente só para falar de cetoacidose diabética, como se dava em toda a clínica da cetoacidose. E aí eles queriam justamente isso que você colocou na hiperosmolaridade, que era desidratação, era tudo isso aí, mas dentro de cetoacidose. Não, mas não tem problema. É que assim, vamos entender de novo. Inclusive, porque eu não coloquei tudo, eu perdi metade dessa questão. Cetoacidose, eu tenho desidratação, sim, mas daí é outra causa. Mas eu tenho desidratação. O que acontece é que eu estou fazendo mais questão de falar da desidratação no coma hiperosmolar, é porque aqui, evidentemente, eu tenho uma concentração de solutos no leque. Então, o líquido do líquido sai assim do líquido do leque. Na cetoacidose, o que acaba acontecendo? Na cetoacidose eu tenho o quê? Eu tenho mobilização de gordura. Essa gordura que vai acabar indo para o tecido periférico para sofrer depois cetólises, porque essa gordura vai para o fígado, transforma em corpos cetônicos. Corpos cetônicos, o que é a tendência dos corpos cetônicos? É derrubar o pH. Porque lembra que eu tenho a formação de 3 corpos cetônicos. Ácido beta-hidroxibutírico, ou seja, ácido beta-hidroxibutirato, acetacetato e cetona. Cetona é volátil, é o que vai dar o olor à manzana. Né? Você já ouviu falar? Olor à manzana. Pessoal, manzana verde ainda. Então, Aí diminuindo o pH sanguíneo causa hiperventilação, que é aquela respiração de Kussmaul. Sim, o negócio é porque assim, respiração o negócio é porque quando eu fui render, que eles pediram tudo de cetoacidose, eles colocaram esses dois como uma coisa só, entendeu? Só que sem o coma. E outra coisa, vou logo dizer, a maioria da galera quase não levou ponto essa questão. hiperinsulinismo, insulinoma. Então, esses aqui são os tumores das células beta, né?
são neoplasias endócrinas pancreáticas mais frequentes, ou seja, olha só, neoplasia pancreática mais frequente, insulinoma. Então, eles podem produzir suficiente insulina para provocar uma hipoglicemia com repercussão clínica. Então, quais são os estados que a gente vai ver? Hipoglicemia. O que que o paciente que tem hipoglicemia faz? Isso eu vou dar um caso clínico do paciente que chegou para mim também. Foi outro paciente que eu liguei para o doutor Cícero, que Deus o tenha. Doutor Cícero, que Deus o tenha. Olha só, vou contar para vocês. Chegou um paciente para nós lá no plantão e ele estava com isso aqui, ó. Estava com desviação da comissura labial. O que tu pensa, desviação da comissura labial? Né? Ou seja, AVC. O cara tá tendo AVC. Não, estava com hipoglicemia. Olha que bosta. E na hora, assim, esse paciente chegou, eu comecei a pensar, não, AVC, vamos tratar, vamos ver, já vou pedir aqui os negócios. E a doutora Cecília chegou e falou assim, fez glicemia? Não. Faz a porra da glicemia. Vamos lá, o cara tá com o quê? 58 glucose. Tá com hipoglicemia e tava fazendo um AVC falso. Não era AVC, tava com hipoglicemia. Guarde isso também, isso aí pode acabar servindo. Então, sempre lembrando que aqui, no caso, a hipoglicemia vai estar por valores inferiores a 50 miligramas por decilitro, confusão, estupor e perda de conhecimento, tá? Então, isso é bem importante. Então, aqui melhora quando a gente pede o paciente comer ou já faz um soro glucosado nele, já melhora instantaneamente. Exatamente. Fez um ponto de glucose, o cara melhorou 2 palitos. Também tem que ter cuidado para não dar muita glucosa, porque senão ele sair de um estado para outro também é mais. Outra coisa que o professor Maida falou uma vez é que, tipo assim, se o paciente tiver com hipoglicemia e você pegar e colocar, passar muito soro glicosado, não vai adiantar, porque você vai findar lavando o paciente. O ideal é tacar já. Soro glucosado, sem soro estimulado, né? Glucose. Entendeu? Porque tem gente que vai dizer, vou passar um sorinho aqui, tipo, Você vai glucosa lavar o 5%, tipo, vai demorar muito. Não, o cara precisa na hora. Então, a morfologia estão tumores solitários, ou seja, pequenos, menor de 2 centímetros de diâmetro, encapsulado, pálido, né? Pode estar localizado em qualquer lugar do pâncreas, né? Eles têm a tendência deles serem benignos, eles aparecem muito nos slots gigantes, e pronto, esse é o mais importante, né? Aqui tem uma brincadeirinha aqui que eles colocam, que é o quê? Tríade de Whipple, que é o quê? Sintomas de hipoglicemia, confusão, estupor e síncope, hipoglicemia, ou seja, a glicemia em momento de crise inferior a 50 miligramas por decilitro, e melhora dos sintomas. Ou seja, depois que você administra um docinho. Por isso que eles botaram aí tríada de Whipple, fazendo essa alusão, né? Aí a pneumotectemivida, Sevino Abarro, choqueira dulce. Então, cara, caiu a glucosa, ele tomou um doce sabor minha vida. Oh, que rico, me sinto muito melhor. Então, isso é bem característico. Então, a tríada de Whipple é justamente o quê? Hiperinsulinismo. Ou seja, estou produzindo muita insulina. E aí eu vou ter sintoma de hipoglicemia, melhora sintomas. A hipoglicemia tem que ser por debaixo de 50 miligramas por decilitro. Síndrome de Solinger-Erickson. Tem gente que dá essa síndrome de Solinger-Erickson lá no sistema digestivo. O que a gente tem que lembrar? Aqui eu tenho uma hipersecreção exagerada de gastrina, que ela vai ser causada por um tumor hipersecretor de gastrina, um gastrinoma, tá? Então, o Solinger-Erickson é um gastrinoma, que se localiza com frequência no duodeno, em tecidos peripancreáticos e até no pâncreas. O tratamento, inibidores da bomba de prótons, né? Você qualquer inibidor da bomba de prótons. Aqui no caso, vamos lá, me deem um nome de um inibidor de bomba de prótons. Lantoprazol, omeprazol, pronto, isso aí já resolve. Passou. Ressecção total da neoplasia, quando é possível, se elimina o síndrome. Tá? Esses pacientes, ou seja, observações, esses pacientes com metástases hepáticas vão ter uma diminuição da esperança de vida, ou seja, vão acabar vivendo muito menos, né? Se crescer aí, normalmente vai acabar produzindo uma insuficiência hepática, ou seja, e aí já tem pior prognóstico. Síndrome de Cushing. E que a gente tem que saber também, outro que é muito perguntado, síndrome de Cushing.
Então, a gente sabe que são transtornos por alterações que aumentam a concentração de glucocorticoides, se divide em exógenas e endógenas. As exógenas, quando eu tenho alguma coisa que vai fazer com que se deve à administração de glucocorticoides exógenos, aqui a gente tem o síndrome de Cushing iatrogênico, ou seja, minha mãe, ó, já vou colocar aqui, minha mãe teve síndrome de Cushing iatrogênico. Ela tem a doença de Berger, o médico teve que dar uma alta dose de corticoide por muito tempo. Aham. De renal. Isso. E aí, o que acabou acontecendo? Pum, deu Cushing, certo? E endógena, a gente já sabe que se divide em quê? ACTH dependente e ACTH independente. Etiologia, ou seja, as endógenas, adenomas hipofissários, secretores de ACTH. Adenoma suprarrenal é a segunda causa, e depois a gente tem carcinoma suprarrenal, depois a gente tem hiperplasia cortical primária, hiperplasia suprarrenal. Aí são todas causas menores. As causas endógenas mais importantes é o adenoma hipofissário secretor de ACTH. Essa é a mais importante, tá? Lembrando que o quadro clínico do síndrome de Cushing, que é hipercorticosolismo, eu tenho alopécia, cara de lua cheia, giba de búfalo, equimoses, acne, insutismo, atrofia cutânea, ginecomastia, obesidade abdominal, estria roxa, debilidade muscular. É aquele paciente que tem aqui, ó, os bracinhos fininhos, as pernas fininhas, né? E barriga grande. Um barrigão, puta barrigão, barriga grande. Estria, várias. Estria, Cara de lua cheia. cara de luna cheia, né? Mas Tem fora cara de que bola, vai passar cara de isso. traquinas. E alterações do sono. Alteração do Principalmente a alteração do sono com ciclo circadiano todo bagunçado. hiperaldosteronismo. Então, a gente tem o quê? Transtorno relacionado e caracterizado por secreção excessiva de aldosterona. Pode ser primário ou secundário. O primário é uma causa da suprarrenal, ou seja, a suprarrenal está produzindo muita aldosterona, que aí pode ser um hiperaldosteronismo idiopático, bilateral, não se sabe. Sempre idiopático não tem a causa precisa. E a causa mais frequente é o adenoma produtor de aldosterona. A gente tem o secundário, que é uma causa não de suprarrenal, alguma coisa que altera a secreção de renina. Aí eu tenho a nefroesclerose arteriolar, hipovolemia, edema, gravidez, todas essas coisas que vão acabar diminuindo de alguma forma ou outra, estimulando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que você sabe que é disparado lá nas células justaglomerulares, na arteríola aferente, se eu tenho baixo fluxo renal, certo? O quadro clínico, hipertensão arterial. Se eu tenho efeito a largo prazo, eu vou acabar tendo uma hipertensão arterial causando pelo hiperaldosteronismo, que vai acabar combinando hipertrófia ventricular esquerda, diminuição dos volumes diastólicos, né? Ictus, infarto agudo do miocárdio. E a hipopotassêmia, que é um sinal imprescindível do hipoaldosteronismo primário, que vai gerar debilidade, parestesia, transtornos visuais e tetania franca. Diagnóstico, a gente faz um quociente de concentração, aldosterona e atividade renina plasmática elevada, e a gente pode fazer uma prova de supressão de aldosterona. Tratamento, extirpação quirúrgica do adenoma. Se a hiperplasia é bilateral, a gente pode usar o antagonista da aldosterona, que é o caso da espironolactona. Certo? Então, isso aí, bem bom. Insuficiência da córtico suprarrenal. Então, também, essa aqui é o quê? É uma hipofunção que pode ser primária, ou seja, uma doença suprarrenal, ou secundária por deficiência de ACTH. Então, a primária a gente tem três causas: insuficiência da glândula córtico-suprarrenal, uma crise da suprarrenal aguda, retirada abrupta de glucocorticoides, que é a que a gente já sempre tinha contado aqui. Se eu retirar abruptamente, eu vou gerar um síndrome de Addison, certo? A retirar... Isso. Aí, o que acontece? Então, o secundário, eu já sei que pode ser qualquer transtorno do hipotálamo ou da hipófise, que pode ser uma metástase, radiação, panhipopituitarismo. Então, na doença de Addison, eu tenho debilidade progressiva e fadiga, eu tenho transtorno digestivo, anorexia, náusea, vômito, perda de peso, diarreia, e tenho transtornos pigmentários. Isso aqui é muito interessante. De todas as regiões expostas ao sol, acabam ficando hiperpigmentadas, certo? Então, isso é bem interessante. E aqui a gente vai analisar o quê? Olha só, a doença, ou seja, vitiligo é alguma coisa que está muito associado também com a insuficiência da glândula da córtico suprarrenal. 70% dos pacientes vão acabar tendo algum tipo de vitiligo, alguma manifestação nesse sentido.
Então, é bem comum, tá? Feocromocitoma. O feocromocitoma também é uma neoplasia que assim, é importante. É uma neoplasia formada das células cromafins que vão secretar de maneira loucamente catecolaminas, né? Aqui tem um caso do Dr. House, que eu recomendo em algum período de lazer vocês assistirem, que é um cara que está condenado na cadeira elétrica lá e que ele foi condenado por quê? Porque ele espancou a namorada dele. E aí depois o Foreman entra na justiça pedindo apelação para ele, por quê? Porque o cara estava feito sobre um tumor. O tumor que estava, sabe, tipo, não foi uma reação natural dele. Tipo, o cara era ruim e tudo mais, mas tipo, era uma condição dele ficar daquele jeito. Então, 10% dos feocromostomas são da glândula suprarrenal, ou seja, eu tenho que levar em consideração que a maior parte, ou seja, vai vir do corpo carotídeo, paraganglionar, extra-suprarrenal, 10% dos feocromostomas são esporádicos, são bilaterais, 10% são malignos, 10% vão estar, não estão necessariamente associados à hipertensão arterial. A maioria vai estar. 90% do caso clínico de uma pessoa que tem hipertensão arterial tem que pensar, será que não é um feocromocitoma? E aí eu tenho que buscar sempre o quê? Aumento brusco da pressão arterial se associa com o quê? Taquicardia, palpitação, cefaleia, sudoração, temblor, sensação de temor. Transtorno gastrointestinal, tá tudo alterado, então vai ter dor abdominal, náusea e vômito, certo? Então, esses paroxismos que a gente vê de aumento brusco da pressão arterial, normalmente pode ser uma causa emocional que pode desencadear um exercício físico, uma mudança na postura, a pessoa está sentada, se levanta, sobe a pressão, né? Então, são coisas que não deveriam acontecer e acabam acontecendo. Outra forma que a gente tem de analisar, não sei se você se lembra, produto da degradação das catecolaminas é o ácido vanilil mandélico. A gente pode encontrar isso aqui na urina, né? Se eu tiver muito ácido vanilil mandélico, significa que eu tenho uma degradação importante de catecolaminas. E graças a Deus, terminamos, né? Pronto. Então, olha só, o que fica pendente para amanhã? Vamos deixar enumerado aqui. Já vamos ver alguma